Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, Sigmund Freud. Comigo no estúdio está o psicólogo e professor do curso de Psicologia da Faculdade de Santana, Marcos Vinícius Bars. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer ter a oportunidade de poder trazer um pouco ao público as ideias de um pensador tão influente quanto foi Sigmund Freud. Nós temos no século XIX muitas ciências, ou ramos da ciência, melhor dizendo, se desenvolvendo. Dentro da medicina, um homem chama a atenção de todos, Charcot, que é considerado por muitos o pai da neurologia. E entre os alunos de Charcot, até onde eu saiba, Sigmund Freud. Sim. Mas Freud não se concentra nas membranas, ou seja, literalmente no tecido, como Charcot se concentrou como médico que era. Freud foi além, né, e acabou fundando uma nova ciência, Sim. que é a psicanálise e a psicologia por consequência. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse agora a entender em que contexto Freud coloca suas ideias e se elas são válidas até os dias de hoje. Muito bem. Bem, de fato, Freud foi aluno de Charcot e, embora ele tenha iniciado com um interesse voltado, como você disse, aos tecidos neuronais, o tratamento com pacientes histéricos, as pacientes histéricas na época, o levou a perceber que havia algo de subjetivo por trás daquelas manifestações sintomáticas. E ele acabou partindo de diferentes estratégias para investigar estes mecanismos subjetivos subjacentes aos sintomas que apareciam. Então, ele partiu da hipótese de que os sintomas que aparecem na superfície têm uma causalidade oculta, não claramente manifesta, e que é de ordem subjetiva. Com Charcot, ele iniciou nos estudos na hipnose, mas ele logo abandonou o método e ele acabou por desenvolver sua própria estratégia, que é o chamado método de associação livre, que é o método utilizado em psicanálise até hoje, na clínica psicanalítica. É um método em que o indivíduo é convidado a dizer tudo aquilo que vem à sua mente de modo livre, aberto, sem restrições, enquanto o psicanalista ouve atentamente, com aquilo que chamam de atenção flutuante, e tenta encontrar os fios do inconsciente. Então, a decisiva questão da contribuição freudiana é o advento do inconsciente. Há um dizer comum das 3 feridas narcísicas na história da humanidade. A primeira teria sido com Copérnico, ao afirmar que, ao contrário do que se acreditava, a Terra não era o centro do universo, né? Ela era só mais um planeta orbitando um sistema. Então, por que uma ferida narcísica, né? Porque ela retira o ser humano da sua crença de privilégio dentre as outras espécies, entre os outros mundos. Bem, Copérnico veio com a primeira. Aí veio Darwin, porque se o humano acreditava que ele era uma espécie privilegiada dentre todas as outras. Darwin vem e diz, não, nós somos como as demais, fruto de um processo evolutivo. Aí, bom, pelo menos ainda somos senhores dos nossos próprios desejos e vontades. E Freud vem e diz, na verdade não. Na verdade há uma instância profundamente poderosa e inacessível diretamente ao sujeito, que é o chamado inconsciente, e ele exerce uma pressão assim, decisiva nas escolhas, desejos e motivações da pessoa durante toda a vida. A segunda parte da tua pergunta sobre as contribuições do Freud serem válidas até hoje, é interessante pensar isso porque, de fato, a psicanálise, como toda teoria que encontra grande evidência, ela também foi grandemente criticada, né? E um ponto que é preciso salientar é a extensão da validade da obra teórica do Freud, né? Porque, veja, ele foi um teórico que propôs uma teoria da personalidade. A teoria do inconsciente é uma teoria que vem a explicar por que a personalidade humana é do jeito que é. A partir desta teoria da personalidade, desenvolve-se também uma teoria da clínica, ou seja, um método de tratamento dessas estruturas de personalidade. E a partir disso, ele tem obras que alguns autores, como o próprio Vladimir Safatli, da USP, diria, são as obras de cunho mais sociológico na obra do Freud. Livros como O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização, eles são o Freud fazendo um esforço analítico do inconsciente relacionado à própria sociedade, os seus impulsos agressivos, né? O advento das 2 grandes guerras que ele viveu, a primeira, desculpe, que ele morreu em 39, trouxeram para ele a importância de pensar também esse modelo amplo de sociedade. Então é difícil, eu diria quase
não consigo imaginar um pensador que surja da medicina e que consiga, hoje, propor uma teoria que é, ao mesmo tempo, uma teoria da estrutura da personalidade e uma teoria clínica. Veja, o advento de uma clínica para ouvir o sujeito e tratar o seu mal-estar a partir do discurso é uma coisa assim, hoje é amplamente difundida, mas na época foi algo absolutamente diferenciado, né? Então, pensar uma criação de uma teoria da personalidade e da psique, uma teoria da clínica e uma teoria que também tem interesse sociológico é de uma extensão tremenda. Claro que há várias críticas ao Freud, críticas como ele baseou seus estudos sobretudo nos pacientes que ele atendeu. Ora, então Freud extrapolou os dados dos pacientes para o resto da sociedade toda, ele não teria uma amostra suficiente para fazer a extrapolação que fez. Esta é uma crítica. A outra é de que os métodos e estratégias da psicanálise não poderiam ser cientificamente validados e submetidos às testagens experimentais que a ciência tradicional requeriria. E ainda o advento da psicofarmacologia, né? Vamos pensar que existe o chamado Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, o chamado DSM. Ele está hoje em sua 5ª edição. A primeira e a segunda foram profundamente marcadas pela influência freudiana, profundamente. E foi a partir da 3ª edição, com o advento da farmacologia, que essa influência do Freud perde terreno em prol de uma estratégia mais descritiva e mais acessível aos tratamentos farmacológicos e até mesmo testáveis por exames duplo cego, entre outras estratégias. Mas, assim, há uma crescente, embora ele nunca tenha perdido eu diria, o interesse científico em diversos ramos do mundo, tem países que permaneceram interessados no Freud em diversos, por longo tempo, mas eu diria que nas últimas décadas tem tido um crescente retorno de interesse às obras do Freud, sobretudo para pensar temas complexos na contemporaneidade, como a agressividade a nível de grupos e indivíduos, a explicação dos comportamentos das pessoas. Então, a despeito das críticas, Freud permanece. Podemos dizer que o legado dele é ainda vivo. Sim, eu diria que é um legado profundamente vivo e crescente ainda, né? Porque o que o Freud iniciou tem sido constantemente desenvolvido e debatido no mundo todo. Então, tem círculos psicanalíticos sérios que continuam a aprofundar as reflexões e até mesmo as críticas a ele, né? Mas que continuam sustentando as hipóteses psicanalíticas, mais uma vez, a despeito das críticas. E eu, como psicólogo, eu venho a trazer que há diversas linhas em psicologia. A psicanálise não pode ser subsumida a uma mera linha, dentre outras, da psicologia. Ela tem meio que uma trajetória independente, né? Enquanto a psicologia é fundada por Wundt, na Alemanha, em 1879, Freud traz a psicanálise, inclusive com críticas ao tipo de psicologia que surgia lá, laboratorial, experimental, voltada sobretudo para a consciência. Freud diz, Bill, você está estudando a consciência, você está vendo a metáfora clássica dele, você está vendo a ponta do iceberg. Essa é a clássica metáfora do Freud, a nossa mente como um iceberg. Os nossos desejos, conscientes, ideias, é o que se vê para fora. Mas o inconsciente é o que está para baixo, é uma porção profundamente maior e mais significativa, né? Então a metáfora do iceberg é constantemente evocada para pensar as contribuições da psicanálise. Einstein, pensei em Einstein agora. Einstein era um gênio, sim, incontestável. Freud seria o Einstein da psicologia? É difícil dizer, né? É difícil dizer. Eu penso que em termos de cultura pop é possível torná-los equivalentes, assim, né? Porque, veja, há muitos nomes absolutamente importantes, tanto dentro da física, quanto dentro da própria psicanálise. Perfeito. Mas aqueles que são, assim, quando você quer fazer alguém que não é de dentro do campo, ou mesmo de dentro do campo, quer fazer uma piadinha, quer fazer uma referência generalista, as duas figuras que aparecem são Freud e Einstein. Então, embora eu não possa afirmar que a contribuição deles
seja equivalente, se é que é possível trazer essa equivalência, eu diria que em termos do quanto eles representam, quanto um campo científico acaba equivalendo à imagem de um sujeito, nesse sentido, sim, eles podem ser tomados como equivalentes, né? Tanto é que ao dizer clássico, né, Freud explica, ou nem Freud explica, né? Verdade. Né? É um dizer clássico. Por quê? Porque se associou a ele a ideia de que ele é o cara que explica a mente e o comportamento, né? Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Muito obrigado, foi um prazer. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, Carl Gustav Jung. Comigo no estúdio está o psicólogo e professor de psicologia da Faculdade de Santana, Marcos Vinícius Bassi. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse. No bloco anterior falamos sobre Freud, pai da psicanálise, que é um dos ramos da psicologia, podemos colocar assim, mas Jung tem uma contribuição toda própria. Aliás, se eu não me engano, ele foi discípulo de Freud, Sim. mas rompe com Freud numa determinada altura do campeonato e dá uma contribuição que é admirada por profissionais, inclusive, de fora da psicologia. Sim. Né? Alguns dizem que ele é um pouco esotérico. Né? E eu não vejo problema nenhum nisso, desde que não afete a visão científica do processo. Afinal de contas, quem foi Jung e qual a contribuição dele para a psicologia? Muito bem, vamos lá. De fato, Jung foi um dos discípulos do Freud. Eles começaram a se corresponder em 1906 e o Freud chegou a dizer que Jung seria o seu príncipe herdeiro e sucessor. Tamanha foi a identificação entre esses dois pensadores, que eu diria assim, absolutamente decisivos na história da ciência mental e psicológica, né, do século XIX e XX, enfim. Essa associação comum de Jung como um esotérico é porque o Jung tinha uma erudição absolutamente diferenciada para o que você supõe que um profissional da ciência tradicional faria. Então, ele estudou mitologias, costumes e práticas de povos antigos, culturas de épocas e lugares absolutamente remotos. Ele tinha um interesse por alquimia, simbologia, sendo psiquiatra. Então, é difícil pensar um pensador que tem uma erudição tão ampla e tão vasta e que conseguiu também dar uma contribuição de produção, né? Não estudou apenas para si, mas produziu também a partir disto, quanto o próprio Jung. E de fato eles rompem, né? Em 1914, eles se desentenderam em certos pontos decisivos da teoria psicanalítica e Jung desenvolveu uma outra visão sobre essa proposta do inconsciente. E ele tem conceitos que são também amplamente difundidos, assim como o próprio Freud, né? Projeção, recalque, histeria, neurose, são termos da psicanálise freudiana. Complexos, arquétipos, são termos da psicanálise junguiana. E a contribuição do Jung é pensar que a contribuição é difícil dizer, né? Uma das contribuições que eu poderia trazer aqui brevemente é a ideia de um inconsciente coletivo, um repositório de informações e como que influências que cada ser humano tem em decorrência da nossa herança ancestral e primitiva. Todo ser humano acaba tendo uma experiência com a figura da mãe, com a figura de um deus, com a figura das forças da natureza. Então, nessa longa e inicialmente primitiva e vem evoluindo trajetória de relação do ser humano com certos objetos, se desenvolve meio que um repositório de formas de relação com esses objetos, que é o que ele chama de inconsciente coletivo, também um dos aspectos mais criticados assim na teoria junguiana. Mas tanto quanto Freud, Jung também vem para propor uma teoria explicativa da personalidade, tanto é que existe um teste psicológico de personalidade que é baseado em teorias de Jung. E uma estratégia clínica de personalidade. Então, quando alguém busca um psicólogo, até uma contribuição eu diria relevante, é interessante que ele conheça um pouquinho da linha que esse profissional pratica. Ele é da psicanálise freudiana, ele é da junguiana, ou ele é comportamental, ou cognitivo, ou existencialista, etc. E pensar a partir do Jung é pensar que a personalidade é composta de múltiplas instâncias. Então ele dirá, por exemplo, que a personalidade, todo indivíduo tem a personalidade masculina e feminina dentro de si, o ânima e o ânimos. Mesmo homem e mesma mulher, ambos têm os dois dentro de si. E há também a sombra, por exemplo, que são os aspectos incômodos e que a pessoa
não desejaria ver em si mesmo e que são impulsos recrimináveis, agressivos, mas estão lá presentes. E a ideia do Jung é a de um indivíduo rumo à transcendência, rumo à autotranscendência. Não no sentido, mais uma vez, esotérico, mas no sentido da integração entre essas diferentes instâncias de personalidade rumo a um indivíduo que é mais... ele conhece melhor e está mais atento e mais consciente de quais são as múltiplas fontes de influências psíquicas que ele tem em seus desejos e orientações. Então, os dois, eu diria, têm uma influência, assim, para além dos campos da psicologia, na própria cultura, de modo geral, né? Por muito, se não tivesse o Freud, eu acho que as pessoas diriam Jung explica, porque ele também é um pensador de uma relevância incrível, assim. A obra dos dois é absolutamente extensa e não é uma leitura fácil. Aqueles que, por exemplo, se aventurarem a ler Jung, Jung era um esotérico, eu lhe convido a ler uma obra do Jung. Pega lá o livro O Homem e Seus Símbolos e você verá que o que você vê ali é uma articulação profunda entre diversos ramos do saber, entre eles esses que são designados sobre a alcunha de esotéricos, mas também com uma contribuição profunda da sua influência da psiquiatria e da própria psicanálise. Então é uma linha bem complexa mesmo. Há alguns médicos que reconhecem mais em Jung contribuições do que em Freud. E dizem, inclusive, que Jung colaborou com alguns conceitos que mais tarde foram absorvidos pela genética. Isso é verdade? Porque eu diria que, por exemplo, há conceitos como a epigenética, né? A ideia de que tem certas informações que vêm com os genes. O que está por trás dessa ideia de modo geral, né? De que há certas coisas que o indivíduo traz como uma certa herança predisposta já ao nascer. Isto vem do inconsciente coletivo do Jung, mas é algo que hoje tem sido trazido como uma certa informação decodificada nos genes, né? Então, eu diria que é nesse sentido que há esta aproximação que, claro, foi antecipada pelo Jung, que não teria como verificar aquilo com o que havia de desenvolvimento tecnológico em medicina e medicina genética, sobretudo na época. Mas essa ideia de que há conteúdos programados geneticamente, de certo modo, foi antecipada pela ideia de que há um inconsciente coletivo que nos predispõe em certos modos de pensar e agir. Então eu acredito que é nesse sentido que muitos psiquiatras acabam se aproximando hoje mais do próprio Jung do que do Freud, né? Eu diria que há mais contribuição em pensar complementarmente entre os pensadores do que em decidir excluir um e dizer não, esse aqui não tem nenhuma relevância, nenhuma contribuição, vamos excluí-lo. Eu diria que há uma visão mais rica e mais plural quando pensamos junto com esses diversos nomes da ciência, mesmo para dizer, olha, compreendo este aspecto, mas não vejo como ele se integra no grande corpo, do que simplesmente rejeitá-lo sem um aprofundamento no campo, né? Uhum. No caso de Jung é difícil rejeitar Jung, porque ele é aceito de maneira universal, né? Freud pode ser contestado, mas a contribuição dele também é fantástica. A grande sacada do inconsciente, eu acho que no caso de Freud, mas no caso de Jung, o inconsciente coletivo também é uma contribuição fabulosa, né? Uhum. Ou seja, você ter um pensamento de massa, de turba, que anda por aí, ao mesmo tempo, sem que as pessoas tenham consciência, mas conectando uns aos outros. Sim. Além porque Jung desenvolve uma teoria que dirá que o ser humano tem o seu inconsciente pessoal e o seu inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é composto por complexos, e o inconsciente coletivo é composto pelos arquétipos, né? E estes arquétipos são essas figuras, o arquétipo da mãe, o arquétipo de Deus, o arquétipo do velho sábio. Você percebe que são figuras meio que universais, assim. O próprio cinema nos vem a demonstrar isso, como diferentes culturas de diferentes épocas acabam representando a figura da sabedoria no velho, no topo da montanha, alguém que tem uma trajetória, etc. Então, ele tem essa contribuição decisiva para nos ajudar a pensar como aquilo que o indivíduo julga ser tão independente e tão individual, na verdade é uma forma de expressão daquilo que o antecedeu. Só que o ser humano, ele tem uma profunda defesa egóica. Então, às vezes é difícil para o indivíduo acabar aceitando que há coisas em si que não são do seu pleno controle, não são da sua plena escolha. Nós temos um desejo de conseguir o controle, né? A ciência em grosso modo, uma estratégia para nos trazer o controle dos fenômenos, né?
E a psicanálise, de modo controverso, vem para te dizer, tem coisas que estão para além do seu controle racional, né? E, na verdade, elas controlam os seus impulsos, os seus interesses ditos racionais. Então, a contribuição de Jung vem muito decisiva nessa forma de nos ajudar a pensar o que há de coletivo no individual. Professor Marcos Vinícius Bassi, professor do curso de Psicologia da Faculdade de Santana, também Sim. psicólogo, obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Lente Aberta. Foi um prazer, muito obrigado e até as próximas. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.